pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como utilizar a parede cortina, tá? Como fazer portas e janelas baixando as famílias dos sites. Então nos acompanhe na aula que tá bem interessante hoje. Já vai deixando o seu gostei e se inscreve no canal para acompanhar toda essa série de como projetar uma casa do zero, tá bom? Então vamos para a aula. Então vamos lá, pessoal, para a tela do computador. Na última aula a gente parou com o nosso projeto aqui, com as paredes levantadas e o piso feito, esse piso aqui. Agora a gente vai colocar as portas e as janelas e vamos fazer o piso daqui de trás. Então vamos iniciar então pelas portas e janelas. A gente vem aqui no térreo. Eu configurei nesse arquivo para vocês uma parede cortina, tá? Então, aqui em paredes, a gente tem uma parede cortina nova aqui que eu fiz. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês baixarem e fazer o download para vocês iniciarem essa aula aqui, tá? Então, dê um pause aí, baixe o arquivo, abre esse arquivo no Revit, que ele já vai estar com uma paredezinha ali, e aí você pode continuar a partir daqui acompanhando a aula, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Provavelmente o de vocês deve estar assim, em cores consistentes, as paredezinhas em marrom. Pra gente enxergar o DWG, eu gosto de colocar em estrutura de arame, tá? Que a gente consegue ver ali onde que tem o DWG, onde ficam as janelas e portas, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal, as portas de correr e essas portas maiores, a gente não tem aqui no nosso template, tá? Esse template aqui, tem essas aqui que eu já carreguei, eu vou ensinar vocês como que a gente faz para carregar. Então, assim, sempre que a gente quiser colocar um componente que a gente não tem, existem sites que a gente consegue baixar esses arquivos, tá? Eu gosto muito de usar o Família BIM e o BIM Objects. Então, pessoal, só para vocês verem como que a gente importa, eu já carreguei naquele arquivo da aula de hoje, essa porta e essa, tá? Que a gente vai utilizar na aula. Eu só vou baixar essa daqui para vocês verem como que funciona, para vocês fazerem o download e inserir a porta no projeto, tá? Então, aqui vocês vão fazer o login de vocês. Para quem não tem uma conta, é só criar uma, é gratuito, tá? Então, aqui eu fiz o meu login, vou buscar novamente aqui por porta de correr. Vou fazer o download dessa daqui, ó. Vou salvar a minha área de trabalho aqui. Agora eu venho aqui no meu projeto e venho em inserir, carregar família. Aí eu vou lá no local onde eu salvei a minha família, que ela veio em WinRAR, eu vou extrair. Aqui rapidinho ela extrai. E vou carregar essa família aqui. É bem facinho, tá, pessoal? Ele vai atualizar ali e pronto, a minha família já tá no meu projeto. Olha, se eu vim aqui em portas, ela já tá aqui, ó. Portas de correr de vidro, tá? Então, é bem simplesinho, bem facinho. Fica a dica aqui do site, então, se você baixou aqui na descrição do vídeo esse arquivo aqui, já tá carregado nele as portas que a gente vai usar nessa aula, tá? Então, a gente vai usar essa deslizante de 2 por 2,50. Aqui, deixa eu ver, aqui nessa parede aqui tem uma, a gente vai colocar ela, aqui tem outra. É só clicar, tá, pessoal? Ele faz o corte automático. Aqui tem outra, aqui é janela, tá? Então, acho que dessas maiores são essas. Vamos usar uma porta de correr. Vamos ver qual que a gente coloca aqui. De 80. Nesse banheiro, ó. Dependendo do lado que você colocar o seu mouse, ele vai te mostrar a setinha para onde que tá abrindo a sua porta. Eu quero que a minha porta abra para fora e para o sentido contrário da minha porta do quarto. Então, bem aqui mesmo. Aqui tem uma porta de correr, mas vamos colocar uma porta grande aqui, dessa mesma da cozinha. Eu posso clicar nela, como a gente configurou os atalhos na primeira aula, e digitar CS para criar uma porta similar, tá? Então, eu vou colocar ela aqui mais ou menos para fora do rumo do corredor. Ó, o corredor tá iniciando aqui, eu vou colocar ele um pouquinho para fora, porque aqui é o corredor íntimo, né? Acho que uma porta entrando já, vendo diretamente o corredor íntimo, não fica legal. Deixa eu ver onde mais. Aqui também tem porta de correr no quarto, na Demi Suite.
Aqui tem uma. Quero que abra pra lá. E aqui tem outra, quero que abra pra cá. Ó, tá vendo que ela ficou um espaço, é uma porta maior do que o espaço que eu tenho? Então, vamos diminuir essa porta. Depois que a gente coloca, a gente consegue editar o componente também, tá? Então, a gente aperta ESC várias vezes, clica na porta. Aqui no navegador de propriedades, você consegue estar modificando essa porta, tá? Vamos colocar uma de 2,10 com um batente mais fininho aqui, ó. Acho que é essa daqui, tem uma folha maior e um batente mais fininho. Vamos ver se ela vai dar certo. Ó, ela já deu certo ali. Vamos substituir a outra também pela mesma. 72. Ó, tá vendo que a minha porta ficou pra dentro do banheiro? Eu quero que ela fique pra fora a abertura. Então, eu posso clicar nessas setinhas aqui, ó. Que ela vai mudar a direção. Quero que ela abra pra cá, pra dentro do quarto. Essa daqui tá certa. Deixa eu só ver qual que é. 72 por 2,10 e 6,8 de batente. 72, 2,10, 6,8. Vamos só arrumar ela aqui. Com a cota temporária eu consigo colocar a minha boneca. A distância, deixa eu ajustar essa daqui também, pra, já tá 0,05. Então, vamos lá no nosso 3D ver como é que tá ficando. Ó, então, a gente colocou as portas dos quartos, falta essas aqui que são de abrir. Então, a gente vai vir em portas. Vamos procurar aqui de folha única. Pode ser essa de 80 aqui. Vamos colocar essa daqui abrindo pra cá. Essa daqui abrindo pra lá. E essa pra cá. Com espaço, a gente consegue mudar a direção, tá? Se eu trazer um pouquinho pra dentro, ela vai abrir pra dentro. Se eu levar um pouquinho pra fora, ela vai abrir pra fora. Então, aqui a gente consegue arrumar. Vamos só ajustar as bonecas. Vamos colocar uma boneca de... Tá centralizado, vamos deixar assim. Elas centralizadas na parede. Então, temos aqui as portas dos nossos quartos. Falta aqui a portinha do lavabo. Vamos criar uma similar a essa daqui, do quarto da Demi Suite. E vamos colocar ela aqui. Aqui também tem uma de 80, que vai pro corredor da casa. Aqui, ó, vamos colocar uma boneca de 10 centímetros. A gente coloca a porta, clica nela. Vamos aumentar essa porta, na verdade. Vamos colocar uma porta maior. Se às vezes precisar passar algum móvel pra lá, a gente tem uma porta maiorzinha. Beleza? Aqui, vamos criar essa parede da churrasqueira. Como que a gente vai fazer isso? A parede ela é de 10 centímetros, ó. De 12 centímetros. Então, vamos clicar nessa parede que já existe aqui. Vamos criar uma similar. E vamos fazer uma parede aqui, ó. Pra churrasqueira. Vamos fazer ela fechadinha. Essa parede aqui, eu vou selecionar ela e vou editar o tipo. Vou duplicar. E vou fazer uma de 12 centímetros. Aqui em estrutura, a gente edita o tipo. E no 9 a gente coloca 6. No tijolo. Pronto, ela corrigiu ali para 12. Então, a gente vai selecionar as outras duas paredes aqui. E vamos mudar ela para essa de 12 também. Feito ali. Tá lá a nossa churrasqueira. Depois eu vou ensinar vocês como abrir o buraquinho ali da churrasqueira. Agora, vamos colocar as portas ao lado da nossa lavanderia. Aqui parece que tem uma de abrir aqui. Aqui outra de abrir. Vamos só ajustar os tamanhos, colocar uma porta maior. Essa de 90. Vamos colocar aqui uma boneca de 10. Que a gente tinha tirado aquela parede que existia ali, né?
Aqui também, vamos pôr uma boneca de 10. E vamos mudar essa porta para uma de 90. Vou ajustar aqui para 10 centímetros. Aqui, nessa lavanderia, a porta vai ser aqui, ó. Então, vamos fazer ela aqui. Vamos colocar lá de 10 também. Como tá ficando 3D, então, pessoal, só relembrando, as portas fazem o corte automático, tá? Então, o nosso projeto já tá todo com portas, quase. Agora, vamos inserir as janelas, tá? Aqui nos banheiros, vamos colocar uma janela que eu também baixei lá do BIM, das famílias BIM. Que seria essa janelinha aqui, ó. Vamos colocar uma de 60 aqui. Ela é comprida, ó. Janela do banheiro, tá aqui. Vamos no térreo. A gente vai colocar uma aqui. E duas aqui. Eu tô mudando um pouquinho o projeto, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer conforme a necessidade de vocês, entendeu? Aqui eu só tô ensinando vocês mais como inserir as famílias. Vamos deixar uma distância aqui de 40 da parede. Ensinando vocês como inserir portas, como inserir janelas, como vocês carregarem famílias, tá? Então, é mais isso, ó. Aqui, a minha janela, ela ficou com o peitoril baixo. Vamos elevar esse peitoril para 1,60. Clicando na janela, a gente vem aqui nas propriedades e faz a altura do peitoril ali. E essas duas, com o Ctrl, selecionei as duas e vou colocar 1,60 também. Ela sobe lá, certinho. Tá, agora a gente vai trabalhar, pessoal, com paredes cortinas, tá? Então, vamos colocar aqui as janelas da cozinha. Então, a gente vem em paredes. Aqui embaixo tem parede cortina. A gente vai selecionar essa janela de 15, que foi a que eu configurei. E aqui nas restrições de base, a gente quer que ela fique do térreo com deslocamento de um peitoril de 1,10 m. E acima não conectada a cobertura, com deslocamento da cobertura para o início do topo da janela, eu vou colocar uma distância de 40 centímetros. A minha janela ficou com 2,30 de altura. Vamos aumentar aqui, vamos colocar 60 centímetros, porque vai ter o forro, né? Aí a minha janela vai ficar com 2,5. Menos 60, gente. Sempre que a gente for colocar essa restrição superior, a gente tem que colocar negativo. Se a gente colocar positivo, ele vai contabilizar da minha cobertura para cima. Então, como eu quero da minha cobertura para baixo, é negativo o valor, tá? Então, a minha janela ela ficou com 1,30. Vamos aumentar 1,40. Vamos deixar com 50 centímetros. E aqui a gente clica em um ponto e arrasta até o outro ponto. Com o espaço, a gente aperta, a janelinha vai pra dentro, tá? Então, ali já foi feita a minha janela. Ela não cortou a minha parede. Eu volto aqui na minha planta, ó. Se eu trazer o mouse próximo à minha janela, minha cortina à parede, e clicar, ele vai selecionar a cortina. Eu dou uma setinha pra baixo e uma pra cima. E ele já corta ali, tá vendo? Então, cortou, bonitinho. Aí, agora a gente vai fazer a outra janela. Clicando na minha janela aqui, vou criar similar. Vou fazer a outra janela aqui. Tirar ela um pouquinho pra lá, pra frente e pra trás. Cortou, tá? Essa janela, ela tá invertida, tá? Normalmente, essa pengadeira, ela fica pra fora. Então, vamos dar um espaço. Ela foi pra fora. Com o comando MV de mover, eu pego e puxo ela pra dentro. Essa daqui, a mesma situação. Seleciono a minha janela, com espaço ela vai pra fora, comando MV de mover ou em modificar, mover, e puxo ela pra dentro. Então, ficou assim. Agora, a gente vai fazer as aberturas dessa janela, tá, pessoal?
Como que a gente faz isso? Aqui em arquitetura, a gente tem uma ferramenta chamada eixo cortina. A gente vai fazer 3 folhas nessa janela, tá? Então, a gente vai clicar aleatoriamente em um ponto e em outro ponto. Ficou com 3 folhas, aqui vamos fazer 2 folhas, então a gente clica aqui, ó. Se a gente trazer o mouse mais ou menos para o meio, ele vai me dizer ali com as cotas temporárias que a minha janela já está no meio. Então, eu somente clico. Para ajustar a medida exata dessas folhas aqui, eu venho aqui na minha cota alinhada, ou comando DI, acho aqui o início da minha janela, aqui o meio do meu eixo, cortina, aqui o meio do meu eixo e o final da minha janela. Arrasto para cima, clico em qualquer ponto, aqui na minha cota ele vai me dar o EQ de equidistância, eu clico e ele me deu ali centralizadinho certinho a equidistância dos eixos, tá? Se eu clicar de novo, ele vai me mostrar a medida que ficou de distância de cada eixo. Apertei ESC, posso clicar nessa cota e excluir. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai excluir esses eixos, tá? Então, com o Tab, eu consigo selecionar, ou se eu trazer mais para as extremidades do quadradinho, eu consigo selecionar esse eixo, eu vou desafixar ele e vou deletar, clicar em Delete. A mesma situação com esse e a mesma situação com esse. Vamos ver como é que tá ficando. Já temos ali as folhas das nossas janelas. Agora, a gente vai dar uma abertura, né, para essas janelas. Então, a gente com o Tab, aproximando aqui, a gente coloca em cima da nossa folha, com o Tab a gente chega na nossa folha, tá? Aqui a gente tem algumas cotas de restrições. Como são 3 folhas e a minha folha ela tem 3 centímetros de largura, eu vou digitar aqui que eu quero que essas folhas abram para cá, para minha esquerda. Então, essa daqui vai ser fixa, ela vai ser uma folha fixa. Essa daqui vai abrir pra cá, ó. Então, eu vou desafixar ela e vou dar um afastamento frontal de 0,3. Tá vendo que ela já foi pra lá? E essa daqui eu quero que ela abra do lado dessa. Então, o afastamento dela vai ser de 0,6. Ainda assim, para representar melhor, eu preciso que essas janelas elas tenham um encontro. Então, eu vou primeiro selecionar essa folha aqui. Aqui, em afastamento esquerda e direita, eu consigo colocar uma medida para dizer onde que essa folha vai iniciar, tá vendo? Esse da esquerda eu quero que ela inicie ali no batente da janela, e o da direita eu quero que ela inicie 4 milímetros para cá, 4 centímetros. E essa daqui, o meu afastamento de esquerda eu quero 4. O afastamento de direita eu quero 4. E essa daqui, o afastamento de esquerda, eu quero 4. Porque elas ficam sobrepostas como é na realidade, né? Então, a gente já tem aqui a representação das nossas janelas. A gente consegue aplicar um movimento de abertura para essas folhas, tá? Então, aqui no 3D, com o Tab, eu consigo selecionar cada folha, ó. Eu coloco em cima, aperto o Tab e seleciono. Aqui na minha aba de modificar, em vista, eu tenho essa opção aqui de deslocar elemento. Se eu clicar nela, ele vai me dar alguns eixos de deslocamento para minha janela. Então, eu consigo, no eixo vermelho, movimentar essa janela para frente ou para trás. Isso dá um realismo muito grande na hora de você fazer o seu render, tá? Percebam que se eu fizer esse movimento, ele não vai mudar na minha planta baixa, ele só muda no 3D, tá bom? Então, isso daqui é mais para uma representação gráfica de visualização em 3D mesmo. Na planta terra, ele continua a mesma coisa. Tanto é que eu não consigo aplicar esse movimento em planta baixa, só no 3D. Então, aqui eu vou aplicar o mesmo movimento e vou abrir essa folha para cá também, tá? Vou deixar minha janelinha aberta ali, as 3 folhas. Vamos fazer a mesma coisa com essa daqui. Aqui eu só vou movimentar uma folha. Eu vou fazer diferente, eu vou colocar essa daqui com 6 e essa daqui com 3. Que ela é daquelas, vamos colocar ela daquelas folhas que abrem as duas, sabe? Que movimenta as duas. Olha lá. Aí, vamos aplicar então aqui
os 4 centímetros de afastamento da esquerda. Ele foi pro lado de lá, então aqui é 0, o afastamento vai ser na direita, 4. E esse aqui, o afastamento vai ser na direita, 4. Isso. No 3D, a gente consegue aplicar um movimento de abertura para essas janelas. Então, feita ali as janelas da minha cozinha. Vamos fazer agora as do fosso de iluminação aqui dos quartos. Então, a gente vem em parede, cortina. Vamos colocar uma restrição aqui de ponto 30 centímetros do chão a menos 50 da restrição superior. E aqui a gente coloca a nossa janela aqui. ESC, com espaço eu mudo a direção dessa janela. Vou criar similar. Com espaço eu mudo a direção da janela. Vou criar similar. Com espaço eu mudo a direção da janela. Criar similar aqui também. Vou fazer ela só até aqui. E aqui também só até o encontro da parede. Opa, ela continua ali porque eu não apertei ESC. Criar similar. Aqui até o encontro da parede. Vamos ver como é que tá ficando o 3D. Ó, as minhas janelas. Esse eixo cortina, gente, a gente consegue colocar ele tanto vertical quanto horizontal. Então, se eu quiser fazer uma janela basculante aqui e colocar 2 eixos cortinas para representação gráfica, eu consigo fazer. Aí eu deleto aqui esses montantes que ele me deu e ficou ali, vamos supor que essa folha aqui, ela abra basculante, né? Mas eu vou deixar sem mesmo. No detalhamento disso aqui, eu vou colocar essas janelas pivotantes, tá? Todas elas. Essa janela aqui, ela não cortou, então eu vou selecionar ela, vou dar um espaço para frente e para trás. Espaço não, setinha para frente e para trás. E ela já fez o corte da parede ali, tá? Aqui ficou faltando uma janela no quarto. Vamos fazer ela de eixo cortina também. Então, vamos fazer assim, pessoal, para não ficar muito extensa essa aula, fica como atividade para vocês utilizarem essa parede cortina para fazer a janela do quarto da suíte, a janela da sala de estar e essas 2 janelinhas aqui, tá? Então, fica como atividade para vocês fazerem isso. Aqui também façam essas janelas aqui da lavanderia. E fica como atividade para vocês treinarem essa parede cortina fazendo as outras janelas, tá? Então, vamos criar aqui rapidinho o nosso piso da área externa. Clicando aqui no piso já existente com o CS, eu consigo selecionar. E vamos com o selecionador de paredes, selecionar essas paredes aqui para fazer o piso. Aqui. E aqui. Com o TR, que é trim, eu vou unindo essas quinas. Colocar aqui, conferir as restrições, tudo correto. Dou um finalizar, não preciso unir. Depois a gente vai usar o unbox para fazer isso. Tá ali o meu piso, eu só vou descer essas paredes aqui, ó. Vou descer elas menos 15, para elas cobrirem aquele piso ali, tá? Agora eu venho aqui no meu unbox, vou unir paredes com pisos. Se vocês ainda não sabem utilizar esse unbox, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula que eu ensino a baixar e utilizar esse plugin, tá bom? Vamos só fazer esse piso aqui, então, que a gente tem essa linha demonstrando. Vou clicar no piso que a gente acabou de criar, vou criar um similar. E vou selecionar essas linhas aqui externas, tá? Não precisa selecionar linha por linha, porque depois com o trim eu vou unindo essas pontas. E vou selecionar a parte externa das paredes, porque eu não quero que esse piso invada a minha casa, eu quero só nessa parte externa ali.
fazer todo esse contorno. Faltou essa daqui, ó. Agora, aperto o ESC com o trim, eu vou unindo essas pontas, tá? Aqui. Bom, eu acho que foi todas. Vamos finalizar agora. E ficou ali o nosso piso externo. Então, tá ficando assim, pessoal.